Saudações, caros telespectadores da Filadélfia TV, que nos vê de diversos cantos do mundo. Nós estamos em Mocuba e estamos mais uma vez numa tarde em que vamos falar acerca de namoro cristão no programa Mundo Evangélico. Programa esse que vai ao ar quinzenalmente nesta fase inicial e neste momento o programa sendo apresentado por mim, Pedro José Jussa, pastor local. E neste dia de hoje, com um tema tão especial, que vamos falar sobre o namoro cristão, nós temos convidados especiais e fizemos aqui a diferença, porque nos outros programas estávamos só com homens e hoje temos uma participação feminina, porque o tema é muito pertinente e precisamos de ouvir o sentimento das mulheres em relação a este tema tão maravilhoso que é namoro cristão. Mas já vou vou apresentar os meus convidados. Tenho aqui à minha esquerda, peço que se apresente para que os telespectadores possam conhecer, apesar que já é um dos comentadores residentes, mas é importante para os que nos veem pela primeira vez ter a oportunidade de o conhecer. Muito obrigado. Eu chamo-me João Chapuleta e saudar a todos os telespectadores que nos acompanham, dizer que fique atento e apenas resiste aquilo que for mais importante. Obrigado. Muito obrigado, nosso convidado Chapuleta. Logo de seguida aqui temos a nossa convidada especial para o dia de hoje, neste tema tão maravilhoso. Peço que se apresente. Muito obrigada pelo convite. Chamo-me Joana Vitorino Jussa. Muito obrigado. Passamos agora para o outro convidado nesta pela tarde. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu para estar aqui nesta da tarde para compartilhar este tema do dia. Eu chamo de Manuel Chips. Muito obrigado, meus convidados, caros telespectadores da Filadélfia TV, em especial ou em particular do programa Mundo Evangélico. Está a começar mais um programa em que vamos trazer aqui um debate, vamos trazer aqui algum ponto de vista em relação ao nosso tema do dia. Hoje estamos a falar exatamente de namoro cristão. Mas antes de falarmos de namoro cristão, nós temos de falar de namoro num conceito geral. Não sei por onde começar, mas podemos começar mesmo com o nosso convidado, Manuel. O que é namoro? Num conceito geral. Obrigado pela questão. Na minha opinião, se estamos num ambiente cristão, eu diria que um namoro cristão é um período de conhecimento, de pessoas que vão se conhecendo e neste momento vão se conhecendo sem carícias físicas. Só poderá isso acontecer depois do casamento. Ok? Estava aqui a ficar o conceito sobre namoro e temos aqui a nossa participação feminina, a nossa mãe, Joana. O que tem a dizer em relação ao que é namoro, no âmbito geral? Muito obrigada pela questão. Falar do namoro. Namoro significa uma relação afetiva mantida entre duas pessoas com tendência para se juntar. Ok, muito obrigado. O nosso convidado Chapuleta. Muito obrigado. Quero trazer de uma forma muito resumida acerca de namoro em termos geral. Dizer que namoro é uma preparação para o casamento. Namoro é uma preparação para o casamento. Bem, tivemos aqui vários conceitos. Estávamos aqui a falar em termos gerais, mas queremos ser um pouco mais específico, porque o tema, como é namoro cristão, então nós gostaríamos de perceber, eu e os telespectadores lá em casa, nossos internautas que nos veem através das redes sociais, gostaríamos de saber o que é namoro cristão nesse caso. Porque o namoro vem no âmbito geral. Agora, namoro cristão, aquele que está virado mesmo para os cristãos. O que seria namoro cristão? Indo aprofundando para o namoro cristão é todo namoro que tem um fundamento bíblico, que obedece, que não viola os princípios bíblicos. Isso que se chama de namoro cristão. Muito obrigado pela sua contribuição. Temos o nosso pai, o nosso convidado, Manuel Chico Chipazo.
O que é namoro cristão para si? Namoro cristão para mim é um relacionamento mútuo, em que baseia-se na Bíblia. Por que se baseia-se na Bíblia? Porque tem que existir lá o respeito, tem que existir lá o amor, acima de tudo o respeito, sacrifício um pelo outro, porque dentro do namoro pode existir várias dificuldades, vários momentos entre as duas pessoas. Então tem que existir lá o amor em primeiro lugar, depois tem sacrifícios, tem valorização um pelo outro e acima de tudo Deus. Acima de tudo Deus. Exatamente. Aí ficou a dica, acima de tudo Deus. E a nossa mãe, o que tem a compartilhar conosco em relação a namoro cristão? O que é namoro cristão? Para mim, dizer que o namoro cristão é uma relação de respeito ou de amizade entre homem e uma mulher, pensando em casamento. Ok? Nesse caso, o namoro cristão é aquele que se pensa num casamento, onde há relacionamento entre as duas pessoas com a finalidade de chegar ao casamento. Muito bem, depois poderemos ver outras questões, mas será que dentro do namoro cristão há necessidade de haver um padrinho? Por onde começamos? Nós começamos com a nossa convidada. O nosso convidado quer iniciar, ok. Damos espaço ao nosso convidado. Na sua opinião, deve existir o padrinho? Deve existir para padrinho. dar o acompanhamento. Então, nesse caso, o papel do padrinho é dar o acompanhamento a este namoro, Exatamente. para que possa progredir. Exatamente. Bem, temos alguma opinião contrária? Ao contrário, para mim não existe a opinião ao contrário. Dizer que esse tipo de namoro cristão, deve sempre haver um padrinho para dar um acompanhamento no próprio namoro, porque são esses que vão ajudar aos dois, falar de mulher e homem. Então sempre deve haver um padrinho no meio de tudo. Graças a Deus. Nosso convidado João, tem alguma observação em relação a esse ponto ou assina embaixo? Tenho alguns comentários a dizer que os padrinhos é muito importante para esse processo de namoro, porque todo processo de namoro espera-se ver um casamento. Então, como sendo um namoro cristão não pode estar nas trevas. O namoro cristão deve estar na luz. Sendo na luz, deve haver uma transparência. Então, o padrinho será uma das pessoas que vai poder resolver alguns problemas que vai surgir no meio da caminhada para poder tranquilizar, porque a vida não é somente doce, açúcar. Existem momentos que são difíceis, onde será visto o trabalho dos padrinhos de unir para que a caminhada ainda continue até no casamento. Muito obrigado. Para os que acabam de se conectar agora à Filadélfia TV, estamos a falar hoje acerca de namoro cristão. E porque falamos aqui de padrinho e concordamos que, de facto, o namoro cristão tem que ter um padrinho, surge uma outra questão. Como é que o namoro cristão pode ser oficializado diante da igreja e de líderes? Qual é o processo para que esse namoro seja oficializado e que a igreja tome o conhecimento de que, de facto, estão lá jovens a namorarem oficialmente? Pode começar mesmo. Eu poder começar mesmo a falar desse processo. Para dizer que é um processo. As coisas vão se revelando poucos aos poucos. No princípio, para dizer que os dois podem se conhecer, mas mais tarde vão se ligar com o padrinho. Mas é um processo onde depois irá se conhecer. Se são jovens, nós temos grupo de jovens, tem os seus líderes, não é? Onde o líder do jovem vai ter o conhecimento acerca deste namoro. Enquanto o tempo vai passando, as coisas também vão aumentando. Onde passa o responsável do jovem toma conhecimento, onde vai expandindo para os anciãos, até chegar ao pastoral. Dizer que é um processo cujo esse processo tem várias fases. Tudo para poder mostrar uma
uma transparência, não é, deste processo de namoro. Muito obrigado. Faço a mesma questão aos meus outros convidados. O meu convidado, Manuel. Bom, comentando um pouco em relação à liderança, ou como é que um namoro pode chegar à liderança, eu, na minha opinião, diria que dentro do jovem tem um responsável. Segundo o que estava a dizer o irmão João, que tem um responsável, que é o responsável dos jovens. Este responsável dos jovens deve ser o responsável mesmo do íntegra para que possa levar os problemas ou o acontecimento que tem acontecido na juventude para os pais dos jovens, se caso existe pai dos jovens. Então, pai dos jovens não é porque já mora lá no pai dos jovens. Pai dos jovens, acima do pai dos jovens, temos lá anciões, evangelistas, até lá na liderança do próprio pastor. Então, ele, se ele não consegue aqui minimizar a situação, procurar saber, vai ter que procurar saber com os outros para poder dar acompanhamento. Por que é necessário que o jovem ou o namoro cristão tenha um padrinho, ou tenha a liderança a controlar? É para não haver aqueles problemas que nós temos ouvido sempre, que um irmão namorou aquela irmã, depois deixou, namorou aquela... Para não haver essas coisas. Ok, depois vamos chegar até lá. Tem que haver esse acompanhamento da liderança, tomar conhecimento daquilo que está acontecendo com os jovens. E em que momento os namorados devem ser apresentados na igreja? No geral, nesse caso. Sim, para que a igreja saiba que fulano já estão namorando. Qual é o processo no meio disso? O processo deve passar nesses todos os níveis. Ok. Nesse todo o canal. Além do responsável dos jovens, aos pais, até a liderança, poder avaliar o ambiente daqueles dois jovens que estão dentro da igreja. Saber o que realmente o jovem quer, o que realmente a jovem também quer. É possível que é uma ilusão que vai passar daqui para aqui. Então, dentro da igreja não pode acontecer isso. Ok. Muito obrigado pelo seu ponto de vista. Vamos ouvir a voz feminina que nós temos aqui no nosso programa dia de hoje. A questão é a mesma. Como é que o namoro cristão pode ser oficializado diante dos líderes e até chegar a apresentar na igreja no geral? Muito obrigado. Para mim, acho que é um processo, porque não se pode apresentar aos jovens perante a igreja sem passar por um processo. Primeira coisa, os jovens se conheceram os dois. Então, porque estão no meio ou estão no grupo dos jovens na igreja. O que acontece? Quando os dois estão a namorar dentro da igreja, sempre há murmúrio. Para não se levantar murmúrio que irmão X está a namorar com o irmão X. Então, o que se faz? Então, eles devem aproximar a liderança ou aproximar a um conselheiro da igreja para tomar conta, dizer que nós os dois, nós estamos a namorar. Então, sendo assim, estamos num processo de namoro antes de chegar à igreja. Primeira coisa que deve se fazer os dois devem ir se apresentar na família. Depois de se apresentar na família, por quê? Apresenta-se na família, é lá na família onde se faz o lobolo. Depois de lobolo é quando se leva este caso para a igreja, para se apresentar à igreja. Então, por mim, não pode se apresentar logo à igreja sem passar por esse processo de ir à família, a família concordar. Então, depois de se concordar a família, é quando se leva para o caso à igreja. E a igreja faz a apresentação. Deixa-me ver se percebi o fio do pensamento. Neste caso, antes de se apresentar à liderança da igreja, ou à igreja no geral, é preciso que a família aprove o namoro. Não. Antes de se apresentar à igreja ou à liderança, primeira coisa, deve aproximar um líder, para o líder ficar a saber que, porque pode encontrar os dois no meio da estrada. Os dois estão a namorar. O líder vê aquele assunto. O que vai acontecer com o líder? Aquele irmão, e também para o líder, há de acontecer um murmúrio para ele. Então, o que deve se fazer é os dois irem se apresentar ao líder.
Daí o líder vai dar acompanhamento, que não. Antes de chegar para o assunto, a igreja, apresentamos a igreja, o que devem fazer, vão aos vossos familiares, vão apresentar. É lá na família onde se faz aquela cerimônia de lobolo, a apresentação. Depois de tudo, é quando se leva o caso para a igreja apresentar a toda a igreja. Muito obrigado. Realmente, uma voz feminina está a fazer diferença e agradecer a Deus por esta dádiva, porque ficaram aqui várias opiniões, mas ficou registrado que é importante que este namoro vá à família para que os pais dos noivos aprovem este namoro e que depois possa se apresentar na igreja, para não acontecer o caso de apresentar hoje, depois de amanhã divorciar. Acredito que é por lá onde queria chegar o fio do pensamento. E, continuando ainda no nosso programa, nós queremos agora fazer uma outra questão de provocação. O que se espera de um namoro escondido entre cristãos? Se dentro da igreja temos irmãos que estão a namorar e eles nunca querem se apresentar, por mais que as pessoas tentem fazer com que eles sejam conhecidos publicamente, mas sempre há um e outro que foge à responsabilidade. O que se espera desse namoro que fazem tudo às escondidas? Será que espera-se um fruto bom? Espera-se um fruto mau? O que nós esperamos desse namoro? Vamos ouvir o nosso convidado Chapuleta. Obrigado. Uma pergunta muito bem raciocinada. Falar nesse âmbito, no princípio eu tinha falado que as coisas não podem estar nas trevas, não é? As coisas devem estar na luz, porque estamos a falar no fundamento bíblico, não é? E olhando nesse contexto, todo namoro escondido acaba só apenas na prostituição. Ou eu aqui quero vir trazer, fazer uma pequena diferença, não é? Existe namoro, existe namoriscar, não é? Namoro é um processo para o casamento. Então, todo namoro que não quer prosseguir com todo o processo, com fase de processo aqui que se falou, são apresentações na família, em líderes religiosos, que não querem seguir todo esse processo, esses estão a namoriscar, estão a passar um namoro de grande risco. Aí espera-se engravidez, aí espera-se doença e muitas coisas erradas, não é? Então o namoro que anda apenas nas trevas termina-se mal, porque tudo das trevas também termina também de uma forma mal. É o que eu queria argumentar. Muito obrigado. A nossa mãe, que está aqui, a nossa convidada especial para o dia de hoje, para essa edição de hoje, concorda com as afirmações do nosso convidado Chapuleta, ou se tem alguma coisa a falar em relação ao que se espera? Acrescentando um pouco da resposta do Amado aí, então dizer que o que se espera é uma decepção. Uma decepção ou uma vitória. Digo decepção quando os dois não querem se apresentar nem nada, estão a namorar no escondido. Esses estão à espera do quê? Por que não vão se apresentar? Alguma coisa, ou algum segredo tem o homem ou a mulher, porque não querem se apresentar. Se calhar o jovem é daquele que tem muitas namoradas por lá fora. Ou a mulher tem muitos namorados lá fora. Então, deve sempre se esconder. Não posso me mostrar que eu estou a namorar com o jovem X, porque se eu me mostrar, o que vai ser de mim? Então, é um namoro de decepção, porque esse sempre vai trazer uma decepção. Então, falando da vitória, podem trazer uma vitória, não é? Porque sempre o namoro, não é logo você vai se apresentar nos pais, não é? Mas é fase, pouco aos poucos, você vai apresentando, vai fazendo isto, vai mudando isto, aí se calhar pode haver uma vitória. Eles param por aí. Muito obrigado. O convidado Manuel tem algum comentário em torno deste assunto que estamos aqui a falar, em torno de namoro escondido? O que nós esperamos
de um namoro escondido? Obrigado. É muito profundo, não é? A questão é pertinente a gente discutirmos isso, falarmos sobre namoro escondido. Quais são as consequências que podem trazer? Um namoro escondido dentro de uma igreja. Tem um cristão, mas tem um namoro escondido. Estamos a assemelhar às pessoas que têm namorado, pessoas mundanas que fazem lá o que querem fazer. Porque pessoas mundanas namoram escondidamente, fazem o que querem antes de se apresentarem casa dos pais, antes de se respeitarem. Então, quando estamos numa igreja a fazer um amor, a ter um namoro cristão, isso está a dizer que é falta de responsabilidade. Se há falta de responsabilidade, essas pessoas não se valorizam a si mesmas. Se não se valorizam a si mesmo, logo, se eu não me valorizo, não vou esperar um irmão vir me valorizar. Primeiro sou eu a me valorizar, autoestima, para depois alguém também vir me dar valor. Se eu não me dou valor como fosse uma mulher, como um jovem, uma menina, não me dou valor. Aquela namorada também, aquele namorado não vai me dar valor. Significa há uma consequência que esse jovem pode vir a não responsabilizar das consequências que pode vir a acontecer com ela. Porque é normal fugir, porque ninguém sabe que estão a namorar. Posso namorar com ela hoje e amanhã deixar, ela não vai reclamar no mesmo sítio, ninguém pode dar acompanhamento porque estão a namorar escondidamente. Pode ter a gravidez e amanhã a pessoa pode vir a negar. Não sei dessa gravidez, eu não andava com ela, porque ninguém sabia que esse jovem andava com aquela menina. É um dos pontos, são das consequências que estava a falar aqui, mamãe, que pode surgir. Então, das vitórias, ok. As vitórias são aquelas que pareciam que não queriam estar juntos, mas depois as pessoas vão se entendendo, vão se compreendendo, por andar do tempo vão ficar juntos. Essas são as vitórias. Mas às vezes isso acontece dentro de uma igreja, quando há namoro escondido. Muitas das vezes nós já vimos visto as pessoas a namorarem, mas nunca casam juntos. É muito difícil. Porque é escondido. Se é escondido, não tem responsabilidade, não tem valor, não tem autoestima. Automaticamente, se não tem autoestima, significa que as pessoas não querem se valorizar, ninguém vai valorizar o outro. Porque não tem valorizar. Se você não faz a tua casa, ninguém vai te valorizar. Primeiro tem que ser você. Segundo, as pessoas também vão dizer que não, aquele senhor ou aquela menina tem autoestima. E uma coisa eu vou dizer para as meninas, que quando se tem autoestima, os homens ou os meninos têm medo de aproximar. Porque sabe, tem uma menina decisiva, tem uma decisão dentro de si. Quando uma menina tem decisão dentro de si, as pessoas têm medo de aproximar. Podem ir lá com uma decisão de que não, eu quero casar, quero ver a verdade, e aquela verdade fica mesmo no fundo do coração, que fazer coisas de verdade, e vai casando, e vai ter um futuro melhor. Então, se ela não se valoriza, as pessoas vão lá aproveitando, se aproveitam. Vou lá também. E vão se desgastando cada vez mais. E a pessoa acaba sem ficar sem valor. É mais ou menos o que eu digo. Muito obrigado. Iríamos ao intervalo, mas vamos fazer mesmo a continuidade do nosso programa. Há uma situação que tem se verificado muito nos jovens instrumentistas. Refiro aos que tocam teclado na igreja, refiro aos que tocam bateria, entre outras atividades. Os jovens que se destacam na igreja. É muito frequente um jovem, talvez que é um bom maestro, ter namorado em quase 3, 4, 5 igrejas. Porque a fama, em algum momento, lhe leva a ter muitas mulheres sob o seu domínio. Acontecendo casos como esses, como é que poderia fazer para poder controlar a situação? Se ponhamos que dentro da igreja tem lá um jovem, um maestro, é um pianista, é um baterista, que tem várias namoradas, e a igreja sabe, os líderes descobrem que de facto o fulano tem tantas namoradas, ou namora com 2 ou mais pessoas. Como é que nós podemos fazer, ou como é que, na sua opinião, como é que poderia fazer para controlar essa situação? Porque é uma realidade que nós vemos, que há muitos jovens que, por causa da fama, as mulheres gostam de ir para lá porque é um jovem famoso, e há aquela esperança de que se eu namoro com o plano, porque talvez é alguém muito famoso, pronto, a minha vida está realizada. E aqueles instrumentistas acabam usando aquelas irmãs vulneráveis. Como é que poderia controlar essa situação? Nesse caso, já temos conhecimento que o pianista ou o maestro tem tido várias namoradas dentro da igreja.
eu tenho conhecimento como líder, normalmente é tomar medidas. Mas se eu não tenho conhecimento, ou ouço dizer que tem tido várias... Usa as meninas através do piano, através da vocação que a pessoa tem, cantar, e tem boa voz. Ele tem aquela fama que as meninas querem lhe aproximar porque querem ouvir, gostam de ouvir aquele toque de piano, gostam de ouvir aquela pessoa a tocar bateria, gostam de ouvir alguém com uma boa voz. É normal, a fama, mesmo os cantores lá no mundo, os cantores são famosos, porque as pessoas gostam de ouvir a cantar. Nem porque ele canta tudo, o que ele faz é divino. Ele pode fazer aquilo porque tem dom de fazer, tem dom de cantar. Mas no fundo está no seu coração, a pessoa, a menina, não conhece. Mas como não conhece, eles vão lá por causa da fama. Então, neste momento, na minha opinião, eu diria que se temos conhecimentos, temos que tomar medida. Não tem como. Aqui temos que tomar medida. Estamos dentro de uma religião, temos doutrinas, temos certas leis que defendem, que dizem que isso não pode fazer. E a pessoa também conhece a Bíblia, conhece Deus. Se a pessoa faz isso porque não tem Deus. A primeira coisa é que para eu falhar, aliás, para eu estar a cometer um erro, tenho que primeiro pensar em primeiro lugar Deus. Nós falamos que em primeiro lugar é Deus, no namoro. Agora, se eu não temo a Deus, então é isso que acontece com as falhas. Um pianista que é famoso e vai usando aquela fama para destruir as meninas, sabe? Destruir certas armas, que não é correto. E se não é correto, temos que corrigir. Se temos que corrigir, como? É tomar medidas. Isso não é problema nenhum. E qual seria uma das medidas? Por exemplo, no seu caso, se encontrasse um caso deste, qual é a medida que sugeria? E afastar. E afastar das suas atividades. Sim. Por um período até que... determinado, de modo até que ele reconheça os seus erros. Ok. E passo a palavra à nossa convidada Joana. Queria perceber bem a pergunta. A questão é, se for a descobrir que temos um maestro ou um instrumentista, alguém que toca instrumentos, que por causa da fama que ele carrega por causa daquele trabalho, acaba se envolvendo com algumas irmãs dentro da igreja, ou não fora da igreja, mas com mais de duas parceiras ou mais parceiras. E encontrando este jovem, qual seria a sua posição para poder controlar a situação para que este assunto não volte a acontecer dentro da igreja? Geralmente, essa situação dentro da igreja, muitas das vezes acontece. Muitas das vezes acontece com os pianistas, os maestros, bateristas. São pessoas famosas. E as meninas, elas também ficam aí de olho, só por ver a maneira que está a tocar piano, a maneira que toca bateria, fica emocionada do jeito de pensar que se fosse meu namorado, se fosse meu esposo, o que seria de mim? Então, começa a ter muita coisa e começa a aproximar o próprio pianista, aproxima o próprio baterista, começa a trazer ideias assim para conquistar aquele pianista. Como é um ser humano também, esse instrumentista começa a cair também no erro. Então, tendo este caso dentro da igreja, que o maestro, o pianista, está se a envolver com irmãs dentro da igreja, temos que tomar medida para que isso não possa acontecer. Se o maestro ou o pianista ele é casado, o que deve fazer é sempre deve estar ao lado da sua esposa. Para aquelas que estão de olho, então, talvez pode minimizar alguma coisa, não é? E, por exemplo, o pianista, se é convidado para uma igreja, leva a sua esposa, vai com ele lá mesmo. Quando chega, vão apresentar que temos um novo pianista e vem apresentado com sua esposa. Acredito que as moças, as meninas estariam de olho aí, vão recuando, porque sabe que esse pianista já não há vaga aqui. Okay. Então, se ele vai sozinho, ele fica vulnerável. De verdade, está acontecendo dentro da igreja. Isso está acontecendo dentro da igreja.
E se está a acontecer dentro da igreja, nós temos que tomar medida, temos que disciplinar a pessoa, não é? Porque hoje ele é pianista, amanhã vai ser o outro e também vai acontecer o mesmo. Para tal, temos que disciplinar. Não, irmão, pare um pouco, porque sua situação não está bem. Só assim podemos ajudar. Muito obrigado. Nosso convidado João, acho que o assunto está muito quente e a questão é a mesma. Obrigado. A questão está tão bem-vindo. Para poder comentar acerca dessa questão mesmo, para dizer que os que têm uma habilidade, não é, de fazer o bem para Deus dentro de uma igreja, também são tentados. Aqui já se falou quase tudo. Eu apenas quero trazer para poder ajudar nas igrejas, não é? Nas igrejas deve-se ter vários líderes. Cada área deve-se ter líder. Isso para o quê? Para poder garantir o controle das movimentações, não é? Do que está acontecendo em cada área ou em cada grupo. Se nós vamos nos instrumentos, tem que ter um responsável que é sincero, não é? Que é temente a Deus para poder controlar seus colegas que trabalham com eles. Qualquer violência ou desobediência da palavra de Deus para que possa se carregar aos líderes superiores. E, desculpa, se por exemplo for o próprio líder, é instrumentista, é líder da área e é o próprio líder que está a cometer esse delito ou essa situação, como iria chegar até aí. Indo mais um foco acerca do próprio líder, por exemplo, que se envolve, é que cada grupo deve saber que aqui existe disciplina. Toda casa, toda igreja ou o lugar onde as pessoas fazem um determinado trabalho, não é? Aí devem existir regras, devem existir sanções no caso de desobediência desses princípios. As pessoas devem fazer o seu trabalho, mas ficando sabendo que no caso de eu violar as regras que eu fui estabelecido, eu serei punido. Então, nesse caso, se um chefe desobedece, os outros que têm visto esses movimentos também vão reportar o caso para a liderança máxima da igreja. Colocando vários líderes em todos os grupos numa igreja, isso para poder garantir o temor na casa do Senhor, não é? Para que a casa ela tenha peso, para quando um quer cometer as suas irregularidades, para que possa pensar e quando pensa nas consequências que irá passar, aí irá voltar atrás. Apenas eu quero deixar uma ajuda, não é? De que em todos os grupos que existem numa igreja, deve haver líderes. Assim como no tempo de Moisés, o trabalho estava com tudo para com Moisés. Moisés também, isso mesmo foi normal, o peso era tão maior sobre ele. Aí onde Deus, não é, levantou outro líder para poder facilitar o trabalho, porque Moisés não tinha controle para todo o povo. Eram quantos milhares das pessoas que estavam com ele? Não, eram muitos. E aí devia se dividir em cada grupo para poder facilitar o trabalho. Então, nas igrejas deve haver isso para garantir o bom controle. Porque quando se trata de igreja mesmo, eu quero focalizar que Satanás está nos olhos na igreja. Sabe que quando a igreja estiver marchada, essa igreja não tem mais peso. Ou o seu evangelho que for pregado não tem mais peso, não tem um valor. É por isso que deve haver essa estratégia de pôr líder em diversas áreas para poder garantir o temor do Senhor. Eu acredito que geralmente as igrejas já colocam os líderes em diversas áreas para garantir exatamente esta responsabilidade. Estamos a caminhar para a reta final do nosso programa do dia de hoje, mas é uma questão que tem se levantado muito, que tem a ver com, ainda dentro do tema do namoro.
será lícito um cristão namorar com um muçulmano ou com um pagão? Eu quero acelerar, segurando o meu fio de pé, para eu não perder o meu fio de pensamento. Para mim, eu vou dizer não. Por quê? Quando nós vamos com o raciocínio dos nossos patriarcas na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar ele a dar algumas recomendações aos seus filhos. Se quer uma mulher, ele dizia, vá para a minha terra, não é? Vá para a minha raça, não é? Isso que é. E quando nós vamos ver também na Bíblia Sagrada, acerca de algumas, nas leis diversas, nós vamos encontrar Deus a proibir o povo Israel, o seu povo escolhido, o seu povo eleito, a proibir a tomar outras mulheres estranhas. Então, para um cristão, eu digo que quando ver uma muçulmana ou um muçulmano, é um estranho. Não carregamos a mesma crença. Um cristão namora um cristão namora com uma muçulmana. Aqui estamos perante julgo desigual. Se já ouviu uma acerca de julgo desigual, posso dar uma explicação, por exemplo, um cavalo pequeno, um cavalo maior. Quando se amara para poder puxar, um deles aí deve sofrer. Então, duas pessoas ligadas para um namoro, não é? De crença diferente, aí uma das pessoas terá que sofrer muito. É por isso que Deus vai proibindo o seu povo para não levar as mulheres estrangeiras, nem também as mulheres não ser casadas também com os homens também estranhos, para poder garantir a tranquilidade. Porque quando isso não acontece, apenas somente haverá luta, brigas. Muito obrigado, mas antes de passar para outros convidados, eu quero fazer uma pequena insistência, ou seja, quero fazer um pequeno reparo para vermos a posição do nosso convidado João, que diz que não é lícito que um cristão namore com muçulmanos. E, olhando para a questão bíblica, nós temos lá para o livro, lá para o Êxodo, nós temos um momento onde Moisés casa com uma mulher cuxita, uma mulher que não pertencia à tribo deles e que, de seguida, a Miriam zombou de Moisés por ter casado uma mulher que não era aquilo que era o recomendado, que por causa daquilo a Miriam acabou tendo um castigo, teve lepra. O que Moisés queria ensinar ao casar uma mulher que não fazia parte do povo eleito? Ok. Vou responder de uma forma muito sábia, de uma forma muito bom, muito coerente, para que nós possamos entender algumas coisas que aconteceu com os homens que nós se inspiramos com eles. Moisés e também tantos outros, nós devemos saber, fora pessoa como nós. Então, sendo assim, eles também tinham os seus erros que eles cometeram no meio da caminhada. Não é? Através desses erros, não é para que nós possamos aproveitar desses erros, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. O erro lá aconteceu. Se nós formos a estudar a cada homem de Deus, nós vamos encontrar o seu erro que cometeu. Então, através desses erros, não pode ser o nosso desculpa para que nós possamos defendermos as nossas irregularidades. Nós apenas devemos focalizar no que Deus diz, não no que Deus diz. Às vezes, quando nós se apegamos no que o homem faz, aí nós vamos sair do caminho. Deus tinha ordenado, nas leis nós encontramos isso, Deus a ordenar para que o seu povo não case com mulheres estranhas. É a lei de Deus. Sim, insistindo nessa questão, os outros internautas que estão lá em casa, acredito que podem ter a mesma questão. Nessa insistência, se foi um erro de Moisés, por que Deus permitiu que a Miriam tivesse a lepra, uma vez que era um erro? Se fosse um erro, Deus não ia castigar a Miriam. Claro. Automaticamente ia dizer, não, Moisés, você que errou, então não merece lepra para Miriam, sua irmã. Mas eu vejo que Deus castigou a Miriam por falar mal de Moisés, por ter casado com uma mulher cuxita. Eu quero explicar sobre o castigo de Deus. O castigo de Deus
não está a defender Moisés, mas o castigo que Deus dá é através de uma forma tão errada que falou, da forma tão errada que falou Miriam com seu irmão Arão, de uma forma errada. Porque para os ungidos de Deus, quando eles cometem o erro, nós não precisamos repreender de uma forma tolo. Nós precisamos repreender de uma forma tão sábia. Devemos respeitar os nossos líderes que nós têm os seus erros, mas a forma de repreender nós devemos ver, porque são os homens que carregam o azeite, são os homens que carregam a unção de Deus. Então, da forma como falar para Moisés, da forma como repreender para Moisés, estava a desprezar o poder de Deus que estava em Moisés. Por isso, Deus não estava a defender o mal que Moisés cometeu. Apenas Deus estava a castigar de uma forma tolice que eles fizeram para poder repreender o homem de Deus. Muito obrigado. A nossa convidada tem alguma coisa a dizer em torno deste ponto? Se concorda, se o cristão pode ou não namorar com um muçulmano ou com um pagão que não vai à igreja? E também se concorda com os pontos que o nosso convidado Chapeleta aqui apresentou? Muito obrigada. Respondendo à questão, dizer que é lícito que um cristão namore com um muçulmano ou namore com um pagão, porque às vezes nos mostra a experiência de tendo alguns irmãos que foram ou namoraram fora e trouxeram essas suas namoradas para a casa de Deus, converteram. Dando um exemplo, na minha família, eu tive meu irmão, o segundo, nós somos cristãos. Então, ele namorava com... ou a esposa era muçulmana. Muçulmana devia dar toda a família muçulmana. Então, naquele namoro, não sei o que, tinha que se apresentar. Então, na hora de se apresentar, os familiares negaram que não pode, nossa filha, se um dia morrer, deve ser enterrado daquela forma que o muçulmano é enterrado. Mas o que acontece? A própria filha negou, disse: eu não posso aceitar isso. Eu agora estou a deixar essa vossa lei de muçulmano, já não preciso, porque eu agora estou me casar com um cristão e eu quero me converter a cristianismo. E de verdade ela teve uma decisão, porque nesse tipo de namoro deve ter o objetivo, os dois tendo um único objetivo. Então, sendo assim, ela decidiu que eu não quero mais essa vida de muçulmano, mas eu quero passar a ser cristã. E de verdade, ela agora é grande mulher de Deus. Então, não dizer que não podemos casar com muçulmano, não podemos casar com pagão. Se calhar é uma via de como converter um muçulmano, é via de como converter um pagão. Nós não podemos só apenas nos casar entre nós. Temos aquele muçulmano que precisa também de nós que somos cristãos. Acredito que no culto de hoje tivemos um muçulmano que apareceu na igreja, mas ele, por assistir aquele culto, gostou, disse: como pastor, é de voltar de novo. E esse muçulmano, é normal esse muçulmano ter vir casar um cristão aí dentro da igreja. Então temos que aceitar. Para mim, temos que aceitar. Muito obrigado, internautas e caros telespectadores. O assunto já começou a aquecer. Essa questão guardei para o final, que era para mesmo termos esse ponto de vista. Temos agora dois pontos em que o nosso convidado João Chapeleta diz que é ilícito um cristão namorar com um muçulmano ou com um pagão. E a nossa convidada Joana diz que não, isso é lícito. Eles podem muito bem namorar. Mas antes de devolver a palavra ao nosso convidado João, eu quero ouvir o nosso convidado Manuel Chico Chiquase para ver se pode descortinar alguma coisa. Depois voltamos ao nosso convidado Chapeleta. Obrigado mais uma vez, eu agradeço. Estamos aqui para buscar experiências, não é? Experiência de cada um de nós. Vamos buscar a sensibilidade de cada um de nós e vamos correr para casa, tanto como também telespectadores, vão ter aproveitar as mesmas experiências. E assim como nós começamos a aprender as coisas.
dizer que é lícito, não é lícito, um cristão namorar com um muçulmano ou com um pagão, na minha opinião, isso deve primeiro ter a maturidade da própria pessoa. Para eu trazer maturidade. Porque quando alguém tem maturidade, isso que acabou de explicar agora a mamãe Joana, que a pessoa tem decisão própria na vida, o que quer fazer. Se eu vou conquistar uma muçulmana, se ela tem uma decisão, pode ser de lá onde está para onde eu estou. Se eu vou conquistar uma pagã, significa que eu posso levar ela de lá para cá. Então, se as pessoas não aceitam, eu namoro com uma pagã, mas não aceita o caso, não aceita vir na igreja, significa que ainda tenho aqui um contratempo, um contragosto, contra o amor. Porque o que eu quero para que ela seja como a mim, para que nós possamos caminhar juntos, ela não quer. Aí há um contraste. Logo aparece o nome dizer que não é lícito. Porque não consegue influenciar, ou aquela pessoa pode vir a influenciar um cristão a deixar de fazer o que vem fazer a obra de Deus e seguir outros caminhos. Por isso, normalmente, as pessoas dizem que não é lícito. Não é lícito namorar uma muçulmana porque pode te desviar do caminho em que você está para outro caminho. Por isso, as pessoas dizem que não é lícito. Mas é lícito quando as coisas correm bem. Quando as coisas correm bem, é lícito. Não é problema nenhum, porque eu namoro com uma pagã, conquisto ela, vou converter ainda mais ela, vem na igreja, é mais uma arma que a gente vai ganhar. Isso já é bom. Boas consequências, são bons resultados, não é? Do evangelismo. Agora, essa parte já é lícito, na minha opinião. Agora, não é lícito quando você vai lá e não consegue sair. Lá onde você está, vai começar uma pagã, que não conhece a Bíblia, está sempre nas bebedeiras, aonde, a fazer algo que não agrada a Deus. Você vai lá também, cai naquela tentação e fica lá. Isso torna já ilícito. Na minha opinião, estava a tentar diferenciar os porquê que as pessoas dizem que é lícito, não é lícito. É mais ou menos, depende da maturidade, tem que ser forte. Você quer daquela pessoa, tem que ser forte, decisivo, orações para que você possa ganhar a pessoa para poder estar no seu mundo. Agora, se você ser fraco, vai ser levado. E a pessoa logo diz, epa, o erro foi de que ele foi namorar com uma pessoa pagã, que uma pessoa não conhece Deus. Logo, ele se perdeu, se tivesse casado com sua irmã está aqui. Então não seria nenhum problema. Mas não, é apenas decisões com o que quer a pessoa na vida. Eu queria mais ou menos diferenciar esse assunto aqui de lícito, não lícito. Muito obrigado. A questão ainda está no ar. Vamos ainda ouvir aqui a insistência. Eu ouvi o nosso convidado, João Chapuleta. Tem ainda alguma insistência depois das intervenções que nós tivemos na nossa mãe aqui presente? Entendi o raciocínio do irmão Manuel Chiquazi, não é? Na parte dele eu posso dizer que está no meio, onde para um que está maduro é aceitável namorar com alguém que não conhece a Jesus, não é? Para alguém que não é maduro, não é? Então, aqui nós devemos ser decisivos. Ok. Primeiro ponto que eu queria falar é o seguinte. Quem convence o homem do pecado não é o homem. É o Espírito de Deus. Então, eu levando uma muçulmana ou uma ímpia, numa de que eu vou converter, estou a cometer erro, estou a tentar a Deus. Estou a tentar a Deus. Porque eu não tenho o poder de converter alguém, de convencer alguém do pecado, ou das doutrinas, não é? Que ele carrega. Quem tem esse poder é Jesus. Então, eu me voluntariando para poder fazer algo. Vamos ver, eu gosto de fazer com raciocínio bíblico mesmo. Não é em vão quando Deus proibiu o seu povo para que tomasse mulheres estrangeiras. É para poder evitar algumas brincadeiras e algumas crenças tão erradas. Eu tenho que puxar um pouco, por favor, tenha paciência, da Igreja Católica. Deixa eu falar um pouco sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma igreja que contém doutrina de várias outras religiões. Devemos saber isso. Na Igreja Católica, lá tem alguma doutrina que vier do Deus do Sol.
na Igreja Católica tem alguma doutrina que vieram de uma outra religião, porque a Igreja Católica muito mais segurada pelos romanos. Naquele tempo, quando os romanos eram a potência do mundo, eles tomavam conta de toda a parte do mundo, não é? Eles levaram algumas crianças para poder beneficiar nas suas políticas. Então indo para essa pergunta, dizer que levar para poder converter é tentar a Deus. Por exemplo, eu sei muito bem que caminhar 0 horas na beira do cemitério muito mais é perigoso. Eu sei. Mas numa do que eu tenho Deus, eu vou fazer, eu serei liberto. Eu não posso fazer isso. Eu estarei perante a tentar a Deus. Não é? Tem algumas coisas que devemos hesitar, não fazermos para não estragar nossas almas. Muito obrigado. Insistência, temos o nosso convidado Manuel. Depois vamos ouvir também a nossa mãe. Eu acredito que há experiências que devem ser partilhadas. Eu deixei esse ponto para o final porque, de facto, é um ponto que precisa ser muito bem analisado, porque há situações que realmente acontecem. Eu tenho testemunho de pessoas que eram pagãos, que hoje são grandes líderes, mas que partiu de uma certa oração, porque a pessoa teve de orar, buscar a presença de Deus, para ver se é este homem certo, se é esta mulher certa para a minha vida. Enfim, vamos dar espaço ao nosso convidado. Vamos muito mais uma vez. Eu não concordo muito bem com o que o irmão João acabou de explicar, algumas partes, não é? Porque ainda eu vou insistir dizer que quando alguém tem uma casa, a gente faz muro, uma vedação, não significa que as crianças não saem para fora. Então, isso me dá um raciocínio a dizer que nós, por sermos cristãos, não podemos vedar. Que não vamos casar entre cristãos, vamos casar entre nós como nós somos cristãos. Os que não somos cristãos não podemos casar. Não é bem assim. Okay. Como um pai, eu não posso dizer para o meu filho, casa com a irmã da fulana. Não posso. Ele, como homem, tem que escolher o que quer na vida. A Bíblia dá 2 caminhos. Ou segue a Deus, ou segue as trevas. Não é? As consequências aqui são individuais. Então, eu tenho que ter fé naquilo que eu tenho. Por isso existe preparação. O jovem tem que se preparar para, primeiro, ter um futuro melhor. O futuro melhor é qual? É onde você vai ter uma boa esposa, vai estudando, vai ter um bom emprego, vai ter uma boa esposa. Quando se diz boa esposa? É porque é bonita. Na minha opinião, uma boa esposa não é bonita. É uma pessoa que vai me compreender. É uma pessoa